pedir para que os irmãos abram a palavra de Deus, a Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 41. 41 até o 46. Hoje eu não preparei uma pregação, até porque também eu não me sinto nem gabaritado para isso. Mas eu vou compartilhar aqui com os irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração esses dias. E vocês sabem, né? Para que o profeta ele venha profetizar, Deus tem que falar primeiro ao coração dele próprio. Então eu peço, tomara que não caia aqui, né? Passou. Então eu peço a Deus que da mesma maneira Deus tem falado ao meu coração e eu tenho procurado zelar por essa palavra, eu tenho procurado praticá-la no meu dia a dia. Eu peço a Deus, a minha oração essa noite é para que vocês também venham se sentir tocados por ela, porque na verdade é uma profecia. Algo que Deus revelou no meu coração e creio que vem de acordo com o que tem sido pregado, vem de acordo com o que tem sido vivido nessa igreja. Amém? Vamos ler então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, que é um monte, e inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha os teus carros e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe, subindo ao carro, foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel. Pai, como eu havia dito no início, usa-me segundo a tua boa vontade, que não sejam as palavras do homem, mas que sejam as palavras do Senhor a sair da minha boca nesse momento. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, e que o teu povo, meu Pai, venha se sentir nesse momento, nessa noite, alimentados por essa palavra. Assim eu declaro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, chuva, dependendo da visão que a gente tenha, dependendo do nosso ponto de vista, chuva pode ser uma bênção, quanto pode ser também um motivo para tristeza, né? Inclusive, para o carioca, chuva é uma coisa assim horrível. Quantas e quantas vezes você está ali preparado, né, com a sua família para sair com o carro, para ir à praia, para fazer um passeio, de repente ao ar livre, e cai aquele toró. E aí, como é que fica? Aí fica em casa, né, come uma pipoquinha, vê uma televisão, curtir os filhos de qualquer maneira, não vai deixar a situação passar em branco. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que chuva também é sinal de bênção, porque imagina se não chovesse nas nossas vidas. Imagina os campos, imagina as florestas, como é que ficaria sem a chuva para abençoar, para poder regar a planta, para poder fazer germinar a semente da terra? E naqueles tempos em Israel, aquele povo estava vivendo um momento muito complicado na vida deles. O povo pecava à torta e direita. Então Deus, de uma maneira para chamar a atenção do povo, usou o profeta Elias para poder alertar aquela nação a respeito daquele pecado que eles estavam cometendo. Eles tinham deixado de adorar ao Senhor para adorar um outro Deus chamado Baal. E com isso, Elias orou
mandou parar de chover. Determinou, olha, não vai mais chover sobre essa terra, até que esse povo venha se corrigir. 3 anos e meio depois, nos reportamos a essa passagem que acabamos de ler. Elias declara a Acabe: Acabe, faz o seguinte, pega as tuas coisas, sobe, se alimenta, bebe, porque eu já ouço o ruído de uma grande chuva, de uma chuva abundante. Quando eu li isso, algo assim muito forte me veio ao coração. Algumas pessoas já tiveram até a oportunidade de ouvir, né? Quem tem Facebook, eu cheguei a compartilhar isso. E me veio algo assim muito forte no meu coração dizendo, olha, o que precede as chuvas são trovões, são tempestades, são raios. É muito barulho. É algo às vezes ensurdecedor. Às vezes começa a fazer aquela barulheira toda e você olha para o céu, vê tudo preto, um temor lhe abate, a gente acha que o céu vai desabar e logo começa a chover. E eu fiquei me perguntando quando eu li essa passagem, que barulho eu tenho sofrido na minha vida? Que barulho o inimigo da minha alma tem feito na minha vida? De que maneiras Satanás tem se levantado contra mim, contra a minha família, contra os meus filhos, contra a minha igreja, contra os meus irmãos? De que forma ele tem se manifestado? E logo veio a palavra do Senhor para me acalentar a alma. Não importa o barulho que você esteja ouvindo, a chuva que eu vou mandar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, é uma abundante chuva de bênção. É uma abundante chuva de bênção. Da mesma forma que eu estou vivendo algumas adversidades, algumas dificuldades, eu creio que muitos irmãos aqui estão vivendo também de maneiras até diferentes, de formas diferentes. Satanás tem se manifestado de maneiras diferentes, de repente, na sua vida, mas de qualquer maneira, receba essa palavra em nome de Jesus. Da mesma forma que raios e trovões precedem uma tempestade, o inimigo vai fazer barulho na sua vida, porque ele sabe a grande bênção, a grande chuva de bênção que o Senhor tem para derramar sobre a vida de vocês. Nós temos ouvido aqui desse púlpito, a nossa pastora, vira e mexe, ela fala, o diabo é o maior trompeteiro da bênção. Ele é o maior corneteiro da bênção. Ele vai realmente, ele sabe, ele vive no mundo espiritual, ele sabe o que acontece, ele sabe o que ocorre. Ele vai ser o primeiro para se manifestar nas nossas vidas, para que aquilo não venha nos alcançar. Mas em nome de Jesus, segura firme, toma posse dessa palavra. Haja o que houver, o que você estiver vivendo, as chuvas do Senhor vão ser derramadas abundantemente sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, difíceis. Eu, particularmente, eu tenho sofrido grandes tentações, eu tenho sofrido grandes provações, como eu venho cantado esse louvor e me emociono, porque é o que eu tenho vivido todos os dias. O inimigo tem se levantado na minha vida de diversas formas, de diversas maneiras. E ele vai continuar se levantando contra a igreja. E o pior de tudo, ele sabe que é um derrotado. O pior de tudo é isso. Ele sabe que se levanta é para cair. E ele vai cair na sua vida, em nome de Jesus. E eu fiquei meditando nessa passagem, e aprendi algumas coisas aqui com o profeta Elias. O profeta Elias era um homem de Deus. Era um homem que tinha, assim, uma comunhão intensa com Jeová, com o Senhor. Jejuava, andava, nada ele fazia sem a direção de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção, assim que ele ouviu esse ruído, esse barulhinho de chuva, ele correu para o Monte Carmelo. A palavra de Deus diz que ele coloca a sua cabeça, o seu rosto entre os joelhos.
em posição de oração. Oração. Então, meus amados, a primeira coisa que eu aprendo aqui, quando algo se levantar contra a tua vida, quando você sabe que existe uma promessa de Deus, e chuva é promessa de Deus. Chuva é o resultado de um trabalho árduo. O agricultor, ele semeia na terra, aguardando que venha realmente uma chuva, a parte de Deus que cabe a Deus, para que aquela semente venha germinar. Então, tudo que nós fazemos, de alguma forma, na terra, vai subir aos céus. E Elias fez isso. Quando ele pressentiu aquele barulho de chuva, ele foi orar ao Senhor. Para pedir o discernimento, para pedir a direção, talvez para perguntar, Senhor, que chuva é essa? É agora? É hoje? É nesse momento? Orar, orar, orar. Uma coisa que eu tenho que aprender todos os dias é orar sem cessar. E eu posso aqui confessar a vocês, há muitas vezes que eu deixo de orar e tento agir na força do meu braço. Mas não façam isso. Antes de mais nada, antes de qualquer atitude a ser tomada, faça como Elias. Suba ao monte, vá para o teu lugar secreto, vá para o teu jardim secreto e ore. Clame ao Senhor, peça a Ele a direção. Há coisas no mundo espiritual que, através da carne, através do nosso entendimento, do nosso raciocínio tão pequeno, a gente não vai conseguir alcançar. E é através da oração, dessa comunicação com Deus, porque a oração é isso. Nada mais é do que você conversar com o Senhor. Veja bem, essa que é a diferença entre a oração e a reza. Porque a reza você pega lá, não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Aves Marias, e fica repetindo, usando de vis repetições, e Deus não está ouvindo nada. Deus quer ouvir o teu clamor, meu irmão. Ele quer ouvir o rasgar do teu coração. Não o rasgar simplesmente das suas vestes, mas o rasgar do teu coração. Ah, Cláudio, mas tudo bem, eu oro uma vez, e aí, se Deus não responder? Mateus capítulo 7. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7. O que diz aí? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem busca, e o que bate. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ah, Cláudio, eu pedi uma vez, o que eu faço? Busca. Ah, mas eu busquei, o que eu vou fazer agora? Bate. Orar sem cessar. Orar até obter uma resposta. Daniel orou e jejuou durante 21 dias. E ele não cessou, ele não parou enquanto não obteve a resposta de Deus. Estava lá Miguel, o arcanjo, lutando contra o príncipe das trevas, para que aquela mensagem do Senhor chegasse até Daniel. Acabou conseguindo e trouxe a resposta de Deus nas mãos de Daniel. Então, oração, meu irmão, é algo primordial se nós queremos realmente seguir a direção de Deus e aguardar a abundante chuva que está para cair nas nossas vidas de uma maneira tranquila, porque a oração também
traz paz. Porque a partir do momento que você ora, você entrega os seus problemas, a sua situação nas mãos de Deus. Volta lá para o texto. Outro detalhe também muito importante que me fez meditar. Nós falamos agora que nós devemos bater para que a porta se abra. Bater sugere uma atitude. Talvez Deus tenha lhe dado uma direção. Talvez Deus tenha te falado, olha só, segue por esse caminho, faz isso, fala aquilo, vai até aquele lugar, fale com aquela pessoa e você está ali, imóvel. Orar, ação. Oração. Toda oração sugere uma ação, uma atitude, um mover. E o que aconteceu? Ele mandou o seu discípulo ir àquele monte, olhar para a altura do mar e ver se vinha alguma coisa. O rapaz foi a primeira vez e falou, olha, não tem nada não, Elias. Fui lá, olhei bem, mas não tinha nada. O que Elias disse? Meu filho, olha só. Faz o seguinte então, pega as tuas coisas, entra dentro de casa, vai dormir, ou então vai fazer outra coisa. Ele falou isso? Então ele falou o seguinte, olha meu filho, você pega então as suas coisas, volta lá para a tua cidade, vai trabalhar, vai tratar de fazer outro. O que ele falou? Volta lá 7 vezes. Aqui não diz se essas 7 vezes foi de hora em hora, se foi de minuto em minuto, se foi de semana em semana, se foi de mês em mês. O importante é que ele falou, olha, vai e volta lá 7 vezes. 7 vezes. Às vezes a gente cansa só na primeira tentativa. Às vezes a gente quer desistir só no primeiro não que a gente ouve, só na primeira objeção que a gente recebe. E a gente não persiste, a gente não persevera em oração. Quantas coisas às vezes a gente perde. Eu era uma pessoa realmente que eu tinha uma dificuldade tremenda para poder prosperar nesse sentido. E Deus vira e mexe me prova, porque na primeira dificuldade, na primeira adversidade que se levanta, muitas das vezes eu fico desanimado. E eu sei que muitas das vezes o milagre de Deus depende da minha força, depende de algo que eu tenha que fazer, de algo que eu tenha que falar, de algum lugar que eu tenha que ir, de alguma coisa, de uma atitude que eu tenha que tomar. E muitas das vezes eu privo esse agir de Deus na minha vida porque eu me limito, falo, olha, eu não posso, eu não consigo, e cruzo os braços. Me falta muitas das vezes intrepidez, coragem para poder fazer algo e persistência para poder prosseguir. Deus se agrada, meu irmão, é da sua fé. Deus se agrada também do teu louvor, da tua adoração. Quantas e quantas vezes nós estamos aqui adorando o Senhor, mas a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que a gente pode provar a Deus realmente a nossa fé, que nós cremos, que nós acreditamos nele? É através das nossas atitudes, não é a nossa palavra que vai contar alguma coisa. Ele não olha para a nossa aparência, ele olha para as nossas intenções, para a nossa atitude. Então, se existe alguém aqui passando por dificuldades nesse sentido, se existe alguém aqui que tem essa dificuldade, como eu também tenho, de persistir, de continuar, de perseverar, ouça isso, creia nisso. O Senhor não se agrada dos preguiçosos. Ele se agrada daqueles que se movimentam, que se agilizam, que fazem, muitas das vezes, a coisa acontecer. Que vai lá, muitas das vezes não espera a porta vir sobre a minha vida, não. Eu vou lá até a porta e vou lá bater. Eu não espero a porta vir sobre a minha vida. Eu vou até a porta e bato até ela abrir. É essa perseverança, é essa persistência
que vai fazer a diferença no reino de Deus. Se Deus tem promessa na sua vida, como eu sei que tem, quem aqui não tem promessa nenhuma de Deus? Agora, quantos aqui têm alguma promessa de Deus na sua vida? Então, meu irmão, não desista. O pastor estava pregando esse domingo a respeito dos ladrões de sonhos. Quantas vezes as pessoas se levantam contra as nossas vidas para falar algo, para dizer algo contra as nossas vidas, nos decepcionar, nos afastar do propósito de Deus. Meu irmão, persista, persevere, lute pelos seus sonhos. Se é o que Deus tem falado no seu coração, não desanime, persevere. Não se proste. Aliás, o único que deve ser merecedor de você prostrar é Jesus. A esse sim, nas dificuldades, nas lutas, você deve se prostrar e pedir força a Ele. E nesses momentos de fraqueza, Ele vai te fortalecer. E o moço do profeta subiu 7 vezes. Na 7ª vez, ele viu algo. Na 7ª vez, ele viu algo que despertou a sua atenção. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem se levantando do mar. Eu vejo uma pequenina nuvem levantando do mar em minha direção. Tem vezes que o ministério pesa. Muitas vezes, não foi uma nem duas, que eu pensei em desistir do louvor. Essa semana mesmo aconteceu um fato que me entristeceu e eu pensei em desistir. Pensei em entregar os pontos. A todo momento o inimigo vem me tentar contra isso. Às vezes eu me indago, eu falo, Senhor, o que eu tenho feito? Eu tenho plantado, a semente tem sido lançada na terra, mas eu não tenho visto o fruto disso. Eu não tenho percebido esse fruto. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, aqui há um momento de adoração, como o diácono César fala, olha, Cláudio, eu acho lindo quando você fala isso, abre o céu. Na verdade, não sou eu, mas eu sou um instrumento para que isso aconteça realmente. O louvor tem essa propriedade de abrir o céu. E a gente está aqui imbuído, cheio do Espírito Santo, louvando a Deus em espírito e verdade. E às vezes a gente vê uma pessoa sentada, de braço cruzado. A gente vê outras pessoas pegando o celular. A gente vê outras pessoas falando no momento da adoração. Poxa, é um momento tão especial. É um momento que a gente se separa para poder agradar a Deus, para demonstrar a nossa fé, o nosso louvor, o nosso agradecimento. E aquilo, de uma certa forma, me entristece. Eu já fiz essa oração. Senhor, fala comigo. Será que é isso que o Senhor quer na minha vida? Será que é esse realmente o propósito que o Senhor quer na minha vida? É esse. Eu estou aqui gastando, eu falo isso mesmo, na presença de Deus, eu rasgo meu coração. Eu estou aqui gastando meu tempo, Senhor. Para quê? Teve um domingo, eu não esqueço disso. Eu fiz essa oração, num sábado à noite. No domingo de manhã, eu ministrei. Foi uma benção. O pastor Carlos fez o apelo. E vieram 2 jovens aceitar a Cristo aqui na frente. Aquela é a minha pequena nuvem. Vocês entendem isso? Aquelas meninas eram a minha pequena nuvem. Eu queria ver algo grande. Eu queria ver algo gigantesco. Eu queria um toró. Mas Deus falou no meu coração através dessa palavra, Cláudia. Essa é a pequena nuvem. Quantas e quantas coisas Deus pode fazer através da vida dessas meninas. Através de vidas que chegam aqui na frente.
anciãos, idosos, pessoas. E a gente não sabe. De repente ali Deus está operando para que aquelas pessoas sejam grandes evangelistas, diáconos, levitas, adoradores, pessoas que vão pregar para multidões, pessoas que vão ganhar muito mais almas para Cristo. Se tornarão grandes nuvens e darão uma grande chuva. E eu ali querendo me apegar a coisas grandes. Talvez vocês, alguém aqui, tenha distribuído currículo. Vai aqui numa empresa, vai em outra. Eu tenho andado muito, já distribuí uns 30 currículos. De repente alguém liga para você, olha só, tem uma entrevista para você fazer aqui amanhã. É a tua pequena nuvem. Talvez você tenha chamado aquele filho incessantemente para assistir um culto, uma pregação. Aí ele vem um dia relutante, né, Tião? Vem assim um dia relutante, chega aí, quer saber? Eu vou. Você não sabe, você tem pedido a Deus uma grande chuva, mas tudo começa com coisas pequenas. A gente não sabe o que Deus pode gerar naquele coração. Teve uma vez que eu estava aqui no culto, o pastor fez, na hora da oferta, eu tinha R$5 dentro da minha carteira. Eu fiquei questionando, Senhor, eu queria tanto ofertar, eu queria tanto dar alguma coisa, mas eu só tenho R$5. Aí eu lembrei não, o Espírito Santo me lembrou daquela passagem da viúva, no gasofilácio, quando lançou aquelas 2 pequenas moedinhas lá, ó, pum, pum. E Jesus disse, olha, em verdade vos digo que essa mulher tem dado mais do que os outros, porque ela tem dado tudo o que tem. E na mesma hora eu peguei aqueles R$5 e ofertei. Aquilo era uma pequena nuvem para mim, mas que poderia se tornar uma grande chuva de bênção, de prosperidade sobre a minha vida, porque eu reconheci ali uma atitude, através de um ato pequeno, algo que poderia retornar para mim de uma forma grande, inesperada. Agradeça a Deus, irmãos, pelas pequenas nuvens que têm surgido na vida de vocês. Não se desfaçam disso. Sabe? Não digam a Deus, Senhor, é tudo tão pequeno, é tudo tão xoxo, é tudo sem valor. Ao final, tudo vai levar a algo muito grande na sua vida. Seja fiel no pouco, porque o Senhor vai te colocar sobre o muito. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu tenho tomado essa palavra de fé no meu coração. Meus irmãos, subam um monte. Façam como esse moço, sim, subam um monte, mas não se limitem apenas a olhar ao horizonte. Quem já foi à praia aqui, no entardecer? Coisa linda, né? A gente olha assim, vê aquela linha do horizonte lá no final. A gente nem imagina o que tem do outro lado da linha do horizonte. Mas é essa visão que Deus quer que você tenha. Por que Deus permite isso? A gente às vezes fica perguntando, né? Poxa, por que Deus não derrama logo da sua chuva, derrama logo da sua presença? Aquilo que você está esperando, aquilo que você está necessitando, Deus está vendo a minha necessidade, Deus está vendo que eu estou ali pelejando, semeando, lutando. E por que eu insisto ali, sabe, anos e anos de peleja, de luta, e eu não vejo um retorno daquilo? É justamente por causa disso, meu irmão. Deus não quer que você seja limitado a olhar só a linha do horizonte. Deus quer que você vá além. Além. Que veja com os olhos espirituais. Não se limite aos seus olhos carnais, mas que se apeguem realmente a aperfeiçoar esse dom que vem com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele relata num texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Vou pedir para os irmãos colocarem para a gente poder encerrar essa palavra, essa meditação. Ele estava vivendo nessa época uma situação complicadíssima, porque ele e outros irmãos estavam pregando o Evangelho, estavam difundindo o Evangelho pela Ásia, pela Europa Oriental,
e sofriam com as perseguições, sofriam com os apredejamentos, com as prisões, com os açoites, mas ele fala algo tremendo. Algo do tipo, olha, não importa o que eu esteja sofrendo nesse momento. Preste atenção no que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, que era o caso dele, o homem exterior dele realmente era nada, estava reduzido a pó. Mas ele continua. O interior, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Você é mais interior do que exterior. Você é mais homem espiritual do que homem carnal. Então, para de tratar de alimentar somente a tua carne e alimenta também o teu espírito. Se renova de dia em dia. Como, Cláudio? Através das orações, através da comunhão com Deus, com a leitura da palavra. Meus irmãos, se vocês perceberem, toda a pregação se resume a isso. As pessoas vivem dificuldade, as pessoas passam por luta, mas elas não querem aprender, elas não querem viver a verdade da palavra. Quando o apóstolo Paulo lhe afirma aqui, olha, nós somos exterior, nós somos carne, mas somos muito mais interior. E é esse homem interior que deve ser alimentado, é esse homem interior que deve ser renovado dia após dia, porque renovando esse homem interior, o exterior consegue todas as coisas. Quem crê nisso? Porque a nossa leve, olha só, um homem que era apedrejado, que era açoitado, preso, porque a nossa leve e momentânea tribulação. O que você está sofrendo aí? Pergunta para o teu irmão aí do teu lado, o que você está sofrendo aí? Produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se não veem, porque as que se veem são o quê? São temporais, elas acabam. Enquanto as que se não veem são o quê? São eternas. Irmãos, é essa a palavra de Deus hoje para você. Persevere. Lute para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Lute com todas as suas forças, com as armas espirituais que o Senhor tem colocado na tua presença. Ore sempre, 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 sempre. Ore sempre. Está no carro, ora. Está no trabalho, ora. Eu hoje mesmo eu saí do que eu estava fazendo ali no meu computador e fui para o banheiro, eu fui orar. Não tenha vergonha disso, ora no meio da rua. Você é filho de Deus e o meio que você tem para falar com teu pai é esse, é através da oração. Leia a palavra, porque um crente que não lê a palavra não sobrevive muito tempo. Vive uma vida de religiosidade, eu sei que eu estou dizendo, porque muitas das vezes eu sou levado a isso também, meu irmão. E acredite que esse barulho que você está ouvindo, que o que o inimigo tem feito na sua vida é apenas um prenúncio de algo muito grande, muito valoroso, que Deus tem para colocar na sua mão. Só que você, nesse momento, ainda não está preparado para isso. É por isso que Deus está te moldando, te capacitando, fazendo você crescer, não fisicamente, mas espiritualmente. Eu queria orar por você essa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua meditação. É como eu falei, Senhor, não foi em nada rebuscado, foi algo que o Senhor tem colocado no meu coração e eu tenho certeza, não foi por acaso hoje o Senhor me deu essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Se há alguém no nosso meio, meu Deus, que está passando por dificuldades, por lutas, meu Deus, fortalece a fé desse meu irmão, meu Deus, fortalece a fé dessa minha irmã, que ela continue a perseverar, que ela continue a acreditar e a crer.
Que ela possa agradecer ao Senhor todos os dias pelas pequenas nuvens que o Senhor tem oferecido a cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, aquilo, mesmo que seja pouco, o que comer, o que vestir, mas o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos para aquele momento. Nos prepara, nos capacita, meu Deus, para que possamos realmente nos tornar dignos, ó Deus, o suficiente para receber, meu Pai, a promessa, o propósito que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas, Senhor. Assim eu oro, meu Deus, profetizando sobre a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Que a igreja de Deus diga amém e amém. Glória a Deus.